Atos 20, 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Bem, então estamos falando sobre a igreja verdadeira, sobre a igreja bíblica, sobre a igreja do Novo Testamento, sobre a igreja edificada por Cristo. E interessante que se você sair por uma avenida importante de qualquer bairro, você vai ver muitas igrejas. E como você sabe que são igrejas diferentes umas das outras? Por causa principalmente dos nomes que cada denominação tem. Então, e as denominações se chamam denominações religiosas por quê? Porque um homem não só inventou aquele grupo distinto, aquela seita, aquela facção, mas ele mesmo o denominou, deu um nome próprio para aquele movimento religioso humano, né? Então as pessoas às vezes falam, eu faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então está falando o nome de uma denominação. Mas se você ler o seu Novo Testamento, você não vai achar em nenhum lugar escrito Igreja Católica Apostólica Romana, né? As pessoas também falam, eu sou da casa de oração para todas as nações. Bem, havia uma profecia de Isaías relacionada ao templo de Jerusalém, né? E ao desejo de Deus de incluir todas as nações no seu reino no futuro, mas não existe este nome para a igreja, casa de oração para todas as nações. Não existe isso como um nome para a igreja bíblica, né? Enfim, você pode pensar em vários outros nomes, né? Existem diversos nomes. Uma pessoa viajando por outros estados, ela pode prestar bem atenção nos grupos religiosos que ela vai vendo nas fachadas, e ela vai ver nomes muito estranhos que ela não vê no seu próprio estado. Então, então as igrejas que os homens fundaram usam vários nomes. E o que esses nomes têm em comum? Bem, geralmente não estão na palavra de Deus. Geralmente não são bíblicos, não são da Bíblia, né? Então a igreja que os homens fundaram usam diversos nomes inventados por eles. Às vezes o nome usado por uma denominação dá ênfase a um homem, né? Por exemplo, a igreja luterana está enfatizando quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero, né? Às vezes o nome da denominação dá ênfase a uma organização. Por exemplo, Igreja Presbiteriana, o que está enfatizando? Está enfatizando Cristo ou os presbíteros? Presbíteros. Está enfatizando uma organização que contenha presbíteros, né? A Igreja Batista está enfatizando o quê? Está enfatizando o batismo, o ritual, né? Como feito nos grupos religiosos. E assim por diante, né? Mas nós não estamos tão interessados nas igrejas dos homens, porque são diversas e amanhã surge uma outra com um nome mais interessante para se diferenciar cada vez mais dos milhares de grupos diferentes que tem. Mas vamos pensar então sobre a igreja de Jesus. Como era chamada a igreja que Cristo edificou? Então, quando nós vemos na Bíblia, nós vamos notar que a igreja que Jesus estabeleceu nunca usou um nome. Nunca usou um nome próprio, específico. Mas a Bíblia então não dá um nome próprio e específico para a igreja que Jesus estabeleceu. Mas a Bíblia dá diversas formas de expressar o que é a igreja, né? Diversas designações para dizer o que a igreja é e como Deus se relaciona com a igreja. Amém? Então, então é isso. Então a Bíblia, né,
Deus, na sua palavra, não deu um nome específico para a sua igreja, mas expressou diversas formas do que a igreja é e de como Deus se relaciona com ela. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar quais são as formas e descrições que a Bíblia dá para a igreja e usarmos somente essas formas, somente essas descrições que Deus dá para a sua igreja na palavra, para nós não corrermos qual risco? O risco de denominacionalizar aquilo que não tem um nome próprio e específico de denominação. Então, você sabe que nós já estudamos que a igreja é o corpo, né? É a família de Deus e é o reino de Cristo. Amém? Então não é o nome da igreja, né? É o que a igreja é: reino, corpo e família. E além disso, vamos ler aí em Atos 20, versículo 28, como mais era chamada a igreja que Cristo edificou. Atos 20, 28. Isso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Muito bem. Então diz aí, né? Atendei por vós, a Paulo falando, para os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso, cuidarem de si mesmos. Atendei por vós e por todo o rebanho. O rebanho é dos presbíteros ou o rebanho é de Deus? Deus. O rebanho é de Deus. Então Paulo está chamando a igreja na qual os presbíteros estão inseridos de rebanho, rebanho de Deus. Amém? Então Jesus é o pastor desse rebanho, né? Os presbíteros são homens mais velhos que têm a responsabilidade de cuidar e guiar o rebanho, né? Cuidar dos irmãos mais novos, ajudar, dar o exemplo de constância e fé. Então, você já pode dizer que a igreja que Jesus estabeleceu foi chamada de rebanho, amém? Rebanho de Cristo, né? E ele diz, o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes o quê? A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, né? Jesus é Deus e ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, quem é o dono da igreja? Não são os presbíteros, né? Os presbíteros estão dentro da igreja, servindo a igreja, ajudando o rebanho, mas o rebanho é de Deus. A igreja é a igreja de Deus, amém? Não é a igreja dos presbíteros, né? Hoje eu ouvi os meus vizinhos conversando e alguém disse: a igreja do pastor Paulo não se chama mais Portas de Sião. É porque o cara saiu de uma denominação e foi para outra. Então eles ainda não sabem qual é a igreja certa. Mas está vendo? Então, nós não somos igreja de homens, nós somos igreja de Deus. Quando alguém pergunta para você, qual é a igreja? Qual é o nome da igreja? Como se chama a igreja que você faz parte? Então você vai dizer: eu faço parte da igreja de Deus. Porque a igreja é de Deus, não tem outro dono. Amém? Não somos nós, seres humanos, que temos controle sobre a igreja. A igreja é espiritual. A igreja é conforme o modelo que se encontra no Novo Testamento. É Deus quem deu esse modelo e é Ele então quem comanda o seu povo através da sua palavra, desse modelo. Então, a igreja, como era chamada a igreja que Jesus estabeleceu? Igreja de Deus, amém? Então você faz parte da igreja de Deus, amém? Então, no Novo Testamento você vai ler muitas vezes essa frase, igreja de Deus. Eu não sei porque não usamos tanto entre nós, os irmãos, a igreja de Deus.
Igreja de Cristo. Porque, na verdade, no Novo Testamento nós temos mais a frase Igreja de Deus do que qualquer outra frase, né? Mas temos que entender que a igreja é a Igreja de Deus. Amém? Somos a Igreja de Deus. Aí a pessoa que não entende a única igreja, ela pensa assim, mas toda a igreja é de Deus. Mas não existe essa frase na Bíblia, toda a igreja é de Deus. Existe uma igreja e essa é de Deus. Amém? Então, quando estamos falando que somos a igreja de Deus, é porque entendemos que só existe uma igreja. Mas a pessoa acha que é mais uma denominação. Mas não é denominação, é a igreja de Deus mesmo. Amém? Vamos ler Gálatas 1, versículo 1 e 2. Gálatas, depois de Coríntios. Isso. Então temos Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas 1, versículo 1 e 2. Pode ler, meu filho. Achou isso, não? Só porque ele está para trás lá. De Coríntios. Gálatas 1, versículo 1 e 2. O Gálatas insensatos. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então note bem aqui, que Paulo se referiu à igreja como as igrejas da Galácia. Por quê? Bem, porque na Bíblia, em cada cidade, era considerado que existia uma igreja. Como a Galácia era uma região do Império Romano, onde haviam várias cidades, Derbe, Icônio, Listra e várias outras, Paulo estava escrevendo para todos os irmãos nessas localidades. Então ele se referiu à igreja no plural, dizendo as igrejas da Galácia, certo? Então estava enfatizando o local onde a igreja estava. Então quando nos referimos à igreja, então podemos referir à igreja em Vespasiano. Estamos falando de qual igreja? Da igreja de Deus. A igreja de Deus em Vespasiano. O seu povo, o povo santo, o povo escolhido por Jesus em Vespasiano. Podemos falar das igrejas de Minas Gerais, né? Todas as cidades, Belo Horizonte, Betim, Contagem, todas as cidades, São João del Rei, todas as cidades estariam incluídas nesta afirmação. Então, quando queremos referir ao local, então simplesmente dizemos a igreja naquele local. Amém? Então, porque a igreja é a igreja de Deus em todo local onde existir. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1. 1 Tessalonicenses 1:1. Pode ler, meu. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então note bem aí, Paulo disse, a igreja de quem? Deus. Dos Tessalonicenses. Uma igreja né? A igreja dos Tessalonicenses. Isso quer dizer o quê? Né? Que Paulo está enfatizando que os irmãos que compõem a maioria dos discípulos em Tessalônica são gentios. Né?
não existem muitos cristãos judeus em Tessalônica. Então a maioria são pessoas da própria cidade mesmo, gentios. Então ele disse a igreja dos Tessalonicenses. Então está enfatizando os membros, né, do corpo de Cristo naquela cidade. Então quando nos referimos à igreja, podemos dizer a igreja dos mineiros, a igreja dos paulistas, a igreja né, dos soteropolitanos. Sabe quem é um soteropolitano? Não. Quem nasce em Salvador, na Bahia. É? Porque sóteros vem do grego, Salvador, né? Sótero, né? Muito bem. Então, a igreja, né, pode ser descrita assim, simplesmente dessa forma. Quando você descreve a igreja, né, enfatizando a localidade, ou enfatizando os irmãos que compõem a igreja naquela cidade, então você não denominacionaliza a igreja, amém? Você simplesmente trata naturalmente como o povo santo escolhido de Deus naquela localidade ou aquelas pessoas específicas, amém? Então, mas note bem que a igreja dos Tessalonicenses é a mesma igreja de Deus, né? Que também existia em qual lugar? Na Galácia. Então a igreja de Deus são as mesmas igrejas da Galácia que são a mesma igreja dos Tessalonicenses. É tudo o quê? É tudo uma só igreja, amém? Então assim como você não consegue descrever, né, Jesus com uma só expressão, ou descrever Deus, o Pai, com uma só expressão, então a igreja, embora sendo uma só, também não se pode descrever tudo que a igreja representa usando uma só expressão. Então, ao mesmo tempo, a igreja é a igreja dos Tessalonicenses, que é a igreja de Deus, que são as igrejas da Galácia, que é o corpo, que é o reino, que é a família. Amém? Muito bem. Agora vamos ler Romanos 16:16. Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos 16:16. Olha, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Muito bem. Então, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijos. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Então, como é que Paulo se referiu aí à igreja? Todas as igrejas de Cristo. Todas. Amém? Então, o que nós somos? Igreja de Deus, igreja em Vespasiano, igreja dos Vespasianenses e igreja de Cristo. Amém? Então, quem é o cabeça da igreja? Cristo. É Cristo. Quem é o Cristo? É Jesus. Então, tanto faz eu falar igreja de Jesus, quanto eu falar igreja de Cristo, eu estou falando do mesmo Senhor, do mesmo cabeça, da mesma igreja, sobre a qual ele é o cabeça. Amém? Então, agora, né, às vezes as pessoas falam assim, aí eu digo, eu sou da igreja de Cristo. Aí a pessoa pergunta, essa igreja é nova? E eu digo, sim, tem uns 2000 anos. É bem nova ainda, tem uns 2000 anos. Né? Às vezes a pessoa, quando eu digo eu sou da igreja de Cristo, primeiro eles perguntam qual que é a minha igreja. Eu digo, eu não tenho igreja. Para eu ter igreja, eu teria que ter nascido de uma virgem, morrido numa cruz, ressuscitado ao terceiro dia e assentado à destra de Deus. Aí sim eu teria uma igreja. Mas eu não tenho igreja, eu faço parte da igreja de Cristo.
Aí a pessoa diz, Igreja de Cristo, nunca ouvi falar. E eu digo, então é porque você está lendo muito pouco o seu Novo Testamento. Porque o seu Novo Testamento só fala da Igreja de Cristo. Só fala dessa igreja, não fala de outro. Porque não tinha outro. Porque não tem outro além de Cristo Jesus. Amém? Lembra que o nome de Cristo está acima de todo nome. Então a igreja dele leva o nome dele. Amém? Tudo que nós fazemos, fazemos em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Então se reunimos aqui para estudar a Bíblia, não é em meu nome. Não é no nome do Agenor. É em nome de quem? Então essa assembleia, essa reunião, esse grupo de pessoas salvas são a igreja de Cristo. Porque levam o nome dele. Amém? Então, quando Paulo quis dar ênfase ao dono da igreja, ele a chamou de igreja de Deus. Quando quis dar ênfase ao local onde a igreja estava, chamou de igrejas da Galácia. Quando quis dar ênfase aos membros, chamou-a de igreja dos Tessalonicenses. E quando quis dar ênfase ao cabeça, disse, todas as igrejas de Cristo do Senhor. Então nós somos igreja de Cristo. Somos igreja de Deus. Somos simplesmente a igreja nesta localidade. Amém? E não precisamos ser mais do que isso, porque não precisamos ser mais do que Deus planejou que nós fôssemos dentro do plano dele. Amém? Somos o corpo, o reino, a família, somos os santos, somos os irmãos, somos os amigos, somos a casa de Deus, que ele edificou, as pedras vivas, um grande edifício espiritual de Deus. Amém? Então, a igreja não tem um nome, né? Próprio, específico de denominação. A igreja, a Bíblia, traz várias descrições do que a igreja é e de como Deus se relaciona com ela. Nossa opção para ser a igreja de Deus, temos que falar, né, sobre a igreja da mesma forma que a Bíblia fala. Não podemos criar nomes, amém? Que nos liguem a homens, a doutrinas específicas, mesmo que aquela doutrina seja bíblica, mesmo que aquela frase esteja na Bíblia. Não podemos criar uma igreja só porque vamos tirar uma frase da Bíblia e montar uma coisa. Não, temos que chamar a igreja como ela foi chamada na Bíblia. Amém? Nunca usar especificamente também um nome dado à igreja na própria Bíblia, para não correr o risco de denominacionalizar a igreja e começarem a achar que nós somos um grupo específico, né, com um nome específico. A igreja não tem um nome específico. A igreja é chamada Igreja de Deus, Igreja de Cristo, amém? E é assim que nós temos que nos reportar ao mundo, amém? Então nós somos os discípulos de Cristo. Bem, e aí eu quero terminar a aula de hoje fazendo uma pergunta e respondendo obviamente na palavra. Como é que alguém entra na igreja de Deus, que é a igreja de Cristo, que é a única igreja? Como é que alguém entra? Será que é no prédio? Então, porque muitas pessoas, né, vamos supor que chega, né, uma pessoa evangélica, uma pessoa católica, uma pessoa adventista, uma pessoa qualquer, de qualquer denominação. Então, às vezes a pessoa já acha que ela está o quê? Na igreja. Ela já acha que ela faz parte do corpo. Né? Mas vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Milton, leia para nós, por favor. Ok. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Isso?
pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Muito bem. Então note bem aí, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então note bem, como é que uma pessoa entra na igreja de Deus? Como é que uma pessoa faz parte do corpo de Cristo? Como é que uma pessoa entra no reino de Deus? Na família de Cristo? Como é? Ela precisa passar pelo processo de salvação. Amém? Amém. Ela precisa receber o dom do Espírito Santo. E aqui diz que ela precisa, para isso, ela precisa ser batizada. Batizada. Então, quando a pessoa acredita em Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor, não tem a mãe dele, não tem uma pessoa que se devotou a Ele durante a vida, não, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador. A pessoa crê nisso e se motiva então a arrepender-se dos pecados e confessa que Cristo vai ser o Senhor da vida dela. Então ela tem que ser o quê? Não tem que levantar a mão e alguém orar por ela, tem que ser batizada. Sendo batizada em nome de Jesus Cristo, ela vai receber o Espírito, que todos que batizam em Cristo para